Hoje nós estamos aqui para a primeira gravação, inauguração do Fidare Podcasts. E estamos aqui com uma convidada muito especial, a Cíntia Sá, especialista em gestão de mudanças. E gostaria muito de agradecer o convite, de ter aceitado esse convite para participar dessa inauguração, dessa nova jornada, desse nosso novo projeto, né, de troca de conhecimento, de experiências, tá, Cíntia? Queria lhe pedir para se apresentar para a gente, falar um pouquinho sobre sua trajetória profissional e já deixo aqui uma provocação, né, para a gente falar sobre esse tema de gestão de mudança que é extremamente importante para o compliance, para o mundo corporativo como um todo, né? A gente sabe que quando a gente trabalha com regras, processos, normas internas dentro de uma organização, se as pessoas, o comportamento humano não estiver adequado e engajado aos processos, não teremos um resultado satisfatório, né? Então, Cíntia, eu passo aqui a palavra para você, já com uma provocação. Como engajar as equipes? Perfeito. Como desenvolver estratégias para superar as resistências? E como desenvolver uma cultura organizacional forte? Perfeito, Dani, super obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui iniciando essa jornada que é o podcast. E feliz demais de poder contar aqui um pouco sobre a minha experiência, de algo que eu sou apaixonada e vi muito resultado na ponta acontecer, que é aplicar a gestão de mudanças como uma forma de fazer consolidação de cultura, mudança de comportamentos. Mas dando um passinho para trás, falando um pouco sobre mim, eu sou Cíntia, sou natural de Fortaleza, Ceará. Eu tenho uma experiência focada em indústrias de consumo na área de recursos humanos, sempre com foco em desenvolvimento humano, em gestão de mudanças e em cultura, e também como HR Business Partner. Atualmente eu estou como sócia-diretora de uma consultoria focada nesses temas de gestão de pessoas, e hoje vamos focar em um deles, que é a gestão de mudança. E respondendo então a tua pergunta, como engajar as pessoas na mudança de comportamento, eu sempre costumo falar que a gente precisa começar pelo porquê. Tem uma frase que eu escutei uma vez e não vou conseguir aqui lembrar a pessoa que falou essa frase, né? Mas é uma frase muito interessante que fala: quando você tem um porquê, dificilmente você questiona o como você vai fazer, né? Então, começar pelo porquê, entender o que é a mudança, por exemplo, que é um processo de compliance, de governança corporativa, qualquer mudança que venha acontecer, entender o porquê, o que é, o que tem que acontecer, quais são os benefícios que essa mudança vai trazer, que essa política, essas regras novas vão trazer, qual é o custo de não implementar, por exemplo, o compliance. É importante falar. Eu costumo falar dentro dos projetos que eu trabalho com gestão de mudanças, que tão importante de falar os benefícios, o que as pessoas vão ganhar com aquelas novas regras, com aquele compliance, com aquela mudança, é também falar aquilo que pode não ser tão legal, que vai ter um custo, né? A gente precisa ser muito transparente nisso, mas falar quais são os impactos, que é um outro ponto que eu falo bastante, né? Quando você entende trabalho, porque quando você entende quais são as pessoas que são impactadas por aquela mudança, por aquele compliance que vai ser implementado, é importante analisar para colocar as pessoas no centro, né? Que é o que tem a ver com gestão de mudanças, né? Gestão de mudanças nada mais do que aquela abordagem estruturada, bem intencionada, estratégica, de como você coloca as pessoas no centro de qualquer mudança que está acontecendo ou vai acontecer. No nosso caso aqui, a gente vai colocar o recorte, né, de compliance. Então, coloca as pessoas no centro. Então, todas as decisões, todas as ações, elas precisam colocar as pessoas no centro. E eu costumo falar também que a mudança, ela não acontece por si só. O compliance, por mais que você implemente com todos os processos, com todas as regras, com todos os documentos, ele não vai acontecer por si só. Ele só vai acontecer se você tiver um grupo de pessoas engajadas, preparadas para fazer aquele compliance acontecer na ponta e valer o investimento que a empresa está fazendo naquele compliance. Seja investimento de tempo, de conhecimento, de dinheiro também, né? De reputação de marca. Então a gente precisa pensar nas pessoas, colocando-as no centro, e a gestão de mudança faz exatamente isso, né? Ela conecta tudo
relacionado a processos, sistemas, informações, regras, mas sempre com olhar no impacto das pessoas. Então, primeiro começar pelo porquê. Quando a gente define muito bem esse porquê, o porquê do compliance, que é um tema que muitas vezes as pessoas têm dificuldade, né, de falar, de comentar, de adotar, tem um certo receio. Mudança carrega muito isso, né? Carrega muitas resistências que podem ser traduzidas por vários sentimentos, sejam eles medo, insegurança, frustração, o medo de perder o poder, vou perder o poder, vou ser vigiado. Então, se a gente não trabalha o porquê da importância daquilo ser aplicado, é difícil de mover as resistências, né, Dani? É interessante essa sua fala agora, Cíntia. Eu tenho algumas resistências, né, em relação a isso, porque muitos diretores questionam às vezes, então eu não posso mais tomar minhas decisões sozinho, eu tenho sempre que submeter ao compliance, mas na verdade, quando a gente trabalha bem isso, né, toda essa questão de fazer sentido para eles, porque não é que o compliance vai decidir por eles, muito pelo contrário, o compliance vai analisar as possibilidades de decisão que ele tem para que ele possa analisar o melhor custo-benefício, que tenha menor risco, que é mais seguro para ele, como pessoa, como gestor, e também para a empresa que ele está ali administrando e gerindo. Né? Então, assim, e aí é esse trabalho, né, de uma mudança, né, de pensamento mesmo. Né, e não é que o compliance venha a atrapalhar, mas sim contribuir para uma tomada de decisão mais acertada, mais segura. E aí essa mudança, né, na gestão é muito importante. Esse senhor fala agora no início quando faz o sentido, né? Quando a mudança faz sentido, quando o processo faz sentido, de implementar o porquê, de conhecer o porquê e como, eu acho que é a base, talvez, né, de todo esse projeto de mudança, né, de gestão. É por onde tudo começa, né? Você trazendo esse ponto da importância dessa mentalidade da classe empresarial, dos líderes, de entenderem esse porquê e não vir com essa fala de eu vou perder então o poder, ou então vou ter que recorrer ao compliance. Acho que aí eu coloco o contraponto, que é quando a gente fala em gestão de mudanças, quando a gente fala de trabalhar o propósito, né, a razão por trás daquele compliance precisar acontecer, a gente trabalha em duas categorias de benefícios que são importantes da gente visualizar. Os benefícios corporativos, que existem benefícios institucionais que são extremamente importantes, né, e de valor para um trabalho comum de compliance. E também existem os benefícios individuais, que a pessoa lá na ponta vai se beneficiar com aquilo. E aqui a gente pode dividir em camadas. O que os líderes vão se beneficiar, o que os gerentes de média, do nível médio ali de gerência, as pessoas do nível médio de gerência vão se beneficiar, e quem está também na ponta. Então, às vezes a percepção de valor, muitas vezes a percepção de valor ela pode variar de acordo com cada nível de liderança. E eu sempre tenho uma máxima que eu adoro usar em gestão de mudanças, que é tudo começa e termina com a liderança. Se a liderança não tiver comprada desses benefícios, se ela não se engajar e patrocinar que o compliance é importante para todos da organização, seja no nível corporativo e individual, dificilmente ela vai acontecer na ponta. Né? Então, trabalhar essa mudança de mentalidade é super importante. De um modo geral, em todas as camadas. Né? Em todas as camadas, começando pela liderança. Exatamente. E aí, depois até a inversão, né? Fazer a conexão entre essa camada que está lá na ponta e a que está lá em cima, para haver uma compatibilidade, uma confiança nesse mesmo caminhar, né, de mudanças. Exatamente, precisa estar na fala, né, da liderança. E no exemplo, né? E no exemplo também. Tem um dado super interessante da ProSci, que é um instituto muito renomado sobre gestão de mudanças, que ele traz uma análise de impacto de comunicação dentro da organização. O que eles fazem? O que eles falam nessa pesquisa? Que quando as pessoas querem escutar algo estratégico que está acontecendo ou vai acontecer, por exemplo, vamos implementar uma estratégia de compliance, as pessoas esperam que isso seja escutado da alta liderança, né, do CEO, dos níveis de vice-presidência, né, dos níveis da alta liderança, como a gente fala. Agora, no dia a dia, quando aquele compliance está acontecendo, aquela mudança está acontecendo, se ele tem dúvida, se ele tem preocupação, ele tende a escutar do gestor direto dele. Ele quer escutar do gestor direto que está ali no dia a dia. Por isso que a gente precisa trabalhar todos os níveis que você comentou. A alta liderança, a média gestão também, até chegar lá na ponta, que também vai fazer acontecer.
Acho que trabalhar o propósito em gestão de mudanças é muito importante por isso. O segundo ponto é numa implementação de um compliance é super importante trabalhar um pilar de impactos, né? Quais são os impactos que isso vai acontecer em todas as dimensões? Impactos em escopo de trabalho, impactos em sistemas, em processos, porque tem que ter um ecossistema de coisas amarradas para aquele compliance acontecer. Impactos em orçamento, e quem são os públicos impactados, porque cada público pode ser impactado de uma forma diferente. Quais são esses impactos em cada público para a gente tratá-los? Então, às vezes, já aconteceu uma situação que eu participei de um processo de gestão de mudanças de um sistema que estava muito bem desenhado, a solução técnica era muito interessante, mas na hora do mapeamento de impactos o processo não estava amarrado, o processo ele não acompanhava o sistema para dar suporte ao sistema. Não ia acontecer ali. Que bom que rapidamente a pessoa que patrocinava o projeto capturou, opa, então vamos voltar para o time do projeto para trabalhar aqui no desenho de processo. Então, é complexo, a gente sabe, né, Dani, que é complexo. Definir, implementar. Quando a gente faz a parte de gestão de riscos, né, a matriz de riscos, a gente trabalha muito exatamente isso. O impacto, a análise vai muito em cima do impacto reputacional e financeiro versus a probabilidade de ocorrência daquele risco, né? Então, todo o processo interno a ser trabalhado, né, junto com as equipes, com as pessoas que estão ali executando os processos e os controles e as ações, né, que a gente determina, que identifica que é necessário para a mitigação dos riscos identificados, gira em torno exatamente desse impacto. Né? Qual o grau desse impacto? Nós vamos precisar dar muita atenção ou um pouco menos de atenção, já que tem outros mais críticos. Isso, né? É super importante. É muito importante, é um ponto específico, bem pontual que você falou, foi muito bem lembrada a sua fala nesse momento. Todas as etapas, né, que eu estou comentando aqui de gestão de mudanças são super importantes. Essa de impactos, ela é muito importante. Ela é uma etapa bem desafiadora e bem trabalhosa, porque se esse mapeamento de impactos e a construção de toda a linha de raciocínio desses impactos, que é o que vai acontecer para cada público, em cada momento durante a implementação de um projeto de compliance, após ele vir, o Go Live, né, ele vir à vida, se a gente não conseguir delimitar essa linha de raciocínio, vai ser difícil a gente tratar alguma coisa quando um problema lá na frente acontecer, ou também reconhecer aquilo que foi positivo, né, quando o impacto for mitigado, por exemplo. Então, acho que essa questão dos impactos é importante. Isso dá muitos insumos para a gente, profissional, para nós profissionais de gestão de mudanças, que é olhar os impactos e tratar, nos dá informações valiosas para construir os planos de comunicação, de engajamento, de capacitação e de sustentação também lá na ponta, quando a mudança acontecer. Né? Então, aqui a gente tem um terceiro pilar importante, falei de propósito. Cíntia, só interrompendo rapidinho aqui, só para fechar aqui esse ponto, quando essa sua fala final. Esse ponto desse trabalho do impacto, a gente pode identificar as oportunidades, no caso, né? Porque quando eu falo em gestão de riscos, a gente tem que lembrar também que nem só riscos são ruins, os riscos podem trazer oportunidades. E quando você faz um trabalho bem feito dentro de uma mudança de gestão bem acompanhada, de forma estratégica, a gente pode se identificar inúmeras oportunidades, inovações ao final do processo, não é isso? Perfeito, é isso. Às vezes a gente coloca um olhar muito para o negativo, para aquilo que pode dar errado, isso a gente precisa olhar. Mas a gente também precisa olhar para aquilo que vai ser impacto positivo. Exatamente. Até para a gente capturar aquilo como uma alavanca de engajamento. De você olhar, olha, vai ter esse impacto. Tua vida vai ser mais produtiva, vai ser mais segura para você tomar a decisão. Por exemplo, compliance é um importante aliado para a qualidade da tomada de decisão da liderança. Aqui é um impacto, vai mudar a vida dele? Vai mudar o escopo, né, a governança, a matriz de decisão? Vai. Mas é para um bem muito maior. Com certeza. E assim, a gente fala muito aqui em compliance, né? Mas quando a gente fala compliance, a gente está envolvendo uma série de processos internos dentro da gestão, né? Dentro da organização.
as boas práticas de governança, a implementação de um sistema de LGPD. Eu não posso dizer que uma empresa está com um programa de compliance efetivo se eu não tiver um sistema de LGPD efetivo. Se eu não tiver uma gestão ambiental efetiva, principalmente nas empresas que causam algum impacto, né, no meio ambiente. Então, assim, o compliance envolve, na verdade, quase todos os setores da empresa. A gente precisa integrar, né, os setores, todas as áreas, né, não só com a conformidade legal, mas também com a conformidade ética, né, dentro desse contexto, né, de mudanças também. E sabe uma coisa interessante, Dani, que eu reflito aqui te escutando? O compliance, ele é um tema super importante, não apenas para estar com um alinhamento, um cumprimento de legislações, mas ele é muito importante pela contribuição do impacto na qualidade de gestão, né? Na qualidade da gestão, direcionar, tomar decisão, conduzir temas críticos, conduzir situações de crise também. Então, existe aqui um combo, né, de benefícios, de impactos, que são muito importantes para a gente colocar à luz. E esse olhar integrado, né, a pessoa técnica do compliance, a pessoa do negócio do compliance, a pessoa de gestão de mudança que pode ajudar no compliance, vai olhar tudo isso e falar, olha, para aqui que a gente, para essa direção que a gente vai, que a gente precisa ir, com esses riscos, com esses impactos, com essas resistências que a gente vai ter que lidar. Esse é um outro tema que eu queria comentar. Foi até um tema que você trouxe no início, né? Precisamos falar, assim, de resistências. E eu costumo falar muito que as resistências, geralmente a gente não quer escutar, quer ter pessoa mais apoiadora do que detratora ou neutra, mas mesmo aquelas pessoas que são detratoras ou opositoras do compliance, por exemplo, é importante a gente ter um trabalho com o time de gestão de mudança, de puxar, de chamar e de entender. Muitas vezes, em trabalhos de gestão de resistências que eu fiz em alguns projetos, onde eu chamei algumas pessoas que estavam explicitamente mais resistentes, e quando eu parei para escutar, eu vi que muita coisa fazia sentido. Ali tinha informação muito preciosa para eu trabalhar. Às vezes, num grupo de resistências, né, de pessoas mais resistentes, quando eu parava para simplesmente escutar, fazendo as perguntas certas, vinha uma informação que eu falava assim, opa, esse aqui é um impacto que ninguém viu. A gente vai precisar ver, time do projeto, olha só que interessante, né? Então esse é um ponto. Às vezes é um ponto que começa a vir que é mito, que as pessoas criaram aquela fantasia, que às vezes acontece de criar na cabeça. E numa conversa a gente fala, deixa eu te contar que isso é um mito e não é verdade, eu quero te explicar o porquê. E aí tem uma comunicação ali interessante e clara, né? Então, aqui eu acho que uma grande mensagem que eu deixo as resistências vão acontecer porque elas são naturais a qualquer processo de mudança. Né? Eu brinco dizendo, o nosso cérebro, ele gosta da... Natural, né? É do ser humano, né? O nosso cérebro ele quer ficar na zoninha de conforto, quentinha, gostosinha, ali estável, né? Gosta de estabilidade. Quando vê alguma coisa que vai, entre aspas, ameaçar aquela estabilidade, ele vai entrar em um estado de alerta, né? Tem até a curva da mudança que a gente fala, né? De alguns potenciais sentimentos que podem acontecer quando uma mudança chega. Uma negação, uma frustração, uma revolta. Aí eu começo a experimentar até chegar no compromisso. É uma curva. E o mais interessante aqui, quando a gente fala de gestão de resistências, é que as pessoas, diante de qualquer mudança, como a entrada de uma estratégia de compliance, elas vão reagir de formas diferentes. Tem pessoas que eu brinco, que elas fazem assim, na curva da mudança, né? Elas vão muito rápido para o compromisso. Tem pessoas que demoram mais em alguns estágios e a gente precisa respeitar e ajudá-las a serem conduzidas nesse processo de mudança. Por isso que esse olhar humano, sabe, Dani, de quem entende do comportamento do ser humano e das intervenções de engajamento é super importante para ajudar pessoas da área técnica, líderes, a compreenderem essas resistências e a traçarem estratégias de como ajudar as pessoas a não serem arrastadas na mudança, arrastadas no compliance, se elas abraçarem, se engajarem, serem advogadas, né, patrocinadoras daquilo. E Cíntia, eu imagino que você deve sentir muita dificuldade, um desafio a mais quando essa empresa, essa organização que você vai implementar essa mudança é uma empresa familiar. Ou aquelas empresas que têm funcionários, colaboradores muito antigos.
que já estão ali fazendo aquele processo, desenvolvendo aquela atividade, aquela função há muitos anos e aquela fala de sempre, né? Funciona assim a vida inteira. Por que que eu vou mudar? Aí vem lá para a base, né? O porquê. Fazer o sentido daquela mudança para compreender, né? E às vezes eu acredito que a gente precisa até fazer um certo remanejamento, né, de funções para que a coisa realmente funcione. E assim, eu já tive experiência, né, numa situação dessa, de que essa pessoa resistiu até a fazer a mudança, mesmo sem gostar da atividade que ela praticava há anos dentro da empresa, mas quando ela mudou, ela renovou, ela rejuvenesceu, porque ela viu que aquela outra função que ela foi remanejada, para a qual ela foi remanejada, ela gostava muito, fazia o olho dela brilhar e ela produzia muito mais para a empresa, trouxe muito mais resultados para a empresa naquela nova função. Então depois ela chegou para me agradecer e foi uma resistência gigantesca. Inclusive os próprios diretores, né, na época me questionaram muito por que eu insistia tanto naquela mudança. E eu acho que esse momento foi assim, ficou bem marcado para mim e eu acho que tem tudo a ver com a fala que você fez agora. Muito. Não relembrou esse momento. Não desistiu da pessoa, né? Exatamente. Talvez ela estava no local errado, usando de forma não tão eficiente os talentos dela, a energia dela. Uma pessoa altamente capaz, um ser humano incrível, totalmente superaproveitado, infeliz, até levando isso para a vida pessoal dela. Os empresários, os diretores já não davam a menor credibilidade para ela, estava ali porque, enfim, era um colaborador muito antigo, né? Enfim, um remanejamento simples. Fez todo sentido para a empresa, para ela, profissional e pessoal. Né? Então, acho Olha que que interessante. Isso é muito importante, né? Porque às vezes o nosso tempo, né? O tempo da pessoa técnica que sabe o que tem que ser feito, está muito claro na cabeça dela, ou a pessoa do negócio que quer ver o resultado rápido acontecer, às vezes não é um tempo da pessoa que está lá na ponta, né? Por isso que essa importância de fazer um bom diagnóstico para entender de onde as pessoas partem, para onde elas vão e o que pode acontecer, né? Em todo esse caminho. Então, acho que isso é super importante. Então, gestão de resistências é um tema que, para compliance, então, dentro da minha experiência, é super importante compreender. Teve um trabalho, em uma das empresas onde eu estive, teve um trabalho super interessante do time de compliance, que teve resultados muito importantes, que foi uma jornada, porque a virada de chave ela não é rápida, ela é uma jornada, tem que ser evolutiva, então a importância... eu tive aqui 2 aprendizados importantes aqui. Primeiro, como essa jornada de compliance, pela minha experiência, foi evolutiva, é importante reconhecer as pequenas vitórias ao longo dessa jornada. Se for reconhecer só quando tá tudo virado, tá todo mundo engajado, a gente vai perder tração, a gente vai perder momentos, marcos temporais importantes de falar, olha, foi um passo importante, né, que a gente não tinha até então vamos celebrar, a gente está evoluindo. Então, essa importância de reconhecer as pequenas vitórias e os aprendizados, esse é um ponto. E um outro ponto também, você comentou sobre as pessoas que são mais antigas, que convivem com as pessoas que são mais novas, é super importante honrar o passado. Dentro de uma empresa que tem pessoas que têm muitos anos de casa, essas pessoas trouxeram aquela empresa até aqui. Então, como que honra esse passado, como escuta essas pessoas. A gente vai escutar muito, aqui você não conhece, eu já vi isso acontecendo e não virou. São aquelas frases, né, que a gente vai escutar. Vamos escutar, mas vamos entender os motivos por trás daquilo, né? E muitas vezes, assim como você, eu já tive momentos que eu trouxe pessoas que tinham muito mais tempo de empresa, que iniciaram com essas falas, né, não vai dar certo, já vai isso acontecer, e a pessoa vira na mentalidade. Pelo simples fato dela ter um líder, que ela via como exemplo para aquela mudança acontecer, para ela ter um gestor que dava suporte, que dava uma mentoria quando precisava, e por ter um time de projeto que a escutava. E essa pessoa foi super embaixadora daquela mudança específica que a gente estava fazendo acontecer. Então, acho que é super importante isso, né, de honrar o passado, de se readequar ao presente, mas ter muito claro o que é esse futuro que está por vir. O objetivo. A gente está caminhando para qual direcionamento? Né? Tem que ter um propósito maior que orquestra tudo isso. Acho que isso é super importante também. Então, a gente falou do propósito, a gente falou dos impactos, pessoas impactadas, gestão de resistências. Um pilar importantíssimo de gestão de mudanças são os planos de ativação das pessoas, de mobilização das pessoas para a mudança, para o compliance acontecer. Aqui a gente fala de
três grandes planos importantes: o plano de comunicação, o plano de engajamento, o plano de capacitação. Então precisa ter uma comunicação muito clara, muito consistente, muito coerente, na medida certa, para não sobrecarregar as pessoas de informação, mas ao mesmo tempo sem informação insuficiente, de forma que a pessoa não se sinta bem informada. Isso é bem importante, né? A comunicação, ela tem que estar... Comunicação interna dentro de uma organização é a base de tudo. Porque uma comunicação mal feita ou falha pode causar vários prejuízos, né? Não só psicológicos nas pessoas, que hoje a gente fala muito, né, no compliance comportamental, vem aí a NR01, né, fazendo toda essa, amparando, né, todo esse processo, mas também o prejuízo financeiro também. A gente fala em vários aspectos, né? Exato. Muito importante. A comunicação é um outro, digamos, das bases do alicerce de qualquer mudança, né? E aqui, quando eu falo do plano de comunicação, eu brinco dizendo que as pessoas que conhecem pouco sobre gestão de mudança, acho que é só para comunicar e treinar. E eu falo, gente, comunicação e treinamento são pilares muito importantes de gestão de mudança. Mas é muito além disso. A gente foi falando, até chegar aqui, né, eu fui falando de várias coisas. Então, aí falando do plano de comunicação, esse aqui é entender quem precisa ser comunicado, em quais momentos certos, quais são os canais mais efetivos para chegar naquelas pessoas. Então, tem públicos dentro de uma empresa que é mais efetivo o líder lá, subir no palanque e falar. Outros que é mais efetivo um WhatsApp ou um e-mail. Então, quais são os canais mais efetivos para a informação chegar no tempo que tem que chegar? Uma conversa particular. Com um psicólogo, com um profissional específico ou não. Exatamente, né? Você tem que ter um pouquinho, por isso que a gente precisa de uma psicóloga, né, para trabalhar essa parte que é muito importante. É super importante, é essencial. Eu acho que comunicação, da minha experiência também, principalmente quando fala de compliance, que trata muitos temas sensíveis e muitas vezes sigilosos, né, dentro da implementação da estratégia, às vezes as pessoas querem ter as informações completas, o cenário completo, a foto completa. Antes de comunicar alguma coisa. Eu costumo falar, vamos por partes. O que dentro do que a gente tem, que a probabilidade de mudar o cenário é baixa, que a gente precisa comunicar. Não é o que a gente quer, é o que a gente precisa comunicar para aquele público. E a gente vai traçando uma estratégia que vai ajudando as pessoas a serem informadas. Se a gente tem a foto completa, com probabilidade baixa de mudar, perfeito, vai fazer uma estratégia. Mas se não tem... porque as coisas são muito flexíveis, podem mudar, então é importante ter essa sensibilidade, né? É importantíssimo. Hoje a gente fala muito sobre essa questão, né, eu não diria nem tanto flexibilidade, mas de adaptabilidade. Adaptabilidade às novas circunstâncias, às novas situações, até o mercado financeiro, as tecnologias, né, a IA está aí está revolucionando muito, então a gente precisa estar sempre buscando se adaptar melhor às novas circunstâncias para conseguir enfrentar essa mudança. Exatamente. De forma mais leve, mais tranquila. Isso é super importante. Né? E aí, só para fechar o tema de comunicação, esse tema é super importante também pela minha experiência, que é quando vem uma novidade, como compliance, qualquer outra mudança, as pessoas vão falar entre elas. Se corporativamente o time que conduz, né, que lidera aquele projeto, aquela mudança, não unir as pessoas de informação, vai ter um vácuo. E as pessoas vão cobrir esse vácuo da forma que elas quiserem. Exatamente. E tá tudo bem. Por quê? Porque elas precisam de respostas. Então aí começam as fofocas, os mitos, as coisas que não são verdades, que distraem as pessoas pro foco real da mudança, pro foco real do compliance. Por isso a importância dessa estratégia de comunicação corporativa, para minimizar os riscos de ruídos, de distrações que não ajudam em nada. Acho que aí você fechou a ideia, assim, perfeito. Não é? Isso Exatamente. É bem importante. Além da comunicação, como eu comentei, existe o plano de engajamento também. Dentro de gestão de mudança, a gente trabalha com diferentes níveis de engajamento, desde com o líder enquanto patrocinador, visível, ativo, ali junto com as pessoas do projeto que vão fazer a mudança acontecer, gestores diretos. Muitas vezes tem projetos, Dani, que a gente precisa montar uma rede de agentes de mudança, ou embaixadores, ou campeões da mudança. Cada empresa usa uma nomenclatura diferente,
mas que são pessoas que são da ponta, lá da ponta, de diferentes níveis hierárquicos, que a gente chama, a gente capacita, treina, faz uma governança para estar junto com a gente, ressoando, ecoando lá na ponta o que a gente precisa sobre a mudança, sobre o compliance que vai ser estabelecido, e ao mesmo tempo eles nos retroalimentam de informações valiosas. Ó, o pulso tá assim, o clima tá assado, vê essa informação nova e a gente vai tratando. Aí dali vem impactos, riscos, informações valiosas. Então, eu acho que é importante trabalhar esse plano de engajamento. Eu vi líderes se transformando como pessoas, como profissionais, de uma forma muito positiva depois que fizeram um processo de se engajar no plano de engajamento da mudança. Então, isso é bem interessante. Plano de capacitação também é super importante, dentro de um novo processo, sistema de compliance, uma nova forma. Porque no final, a mudança ela vai mudar a forma como as pessoas trabalham. Sim. Se entra uma e eles vão estratégia, precisar de nova capacitação. vão precisar. Né? Então, se entra uma estratégia nova de compliance, vai mudar alguma coisa na minha vida. Pode ser que mude no baixo nível ou no alto nível, no baixo grau ou alto grau. Mas vai mudar e eu preciso ser capacitado naquilo. Né? E às vezes as mudanças elas têm um nível muito baixo de impacto, e muitas vezes as pessoas falam assim, mas isso é muito óbvio. Gente, o óbvio precisa ser dito. Exatamente. Eu adoro essa frase. Em gestão de mudança, concordo plenamente. O óbvio precisa ser dito. Aquilo que eu rapidamente sei fazer, o outro pode ser que ele não saiba fazer. Então a gente precisa. E algumas vezes tem pessoas que entendem o óbvio exatamente ao contrário do que deveria ser. Não é verdade? Já tive situações dessa. Você para e pensa, não, mas como assim? Você está pensando exatamente o oposto como deve ser, né? Então, assim, você realmente, o óbvio tem que ser dito. O óbvio precisa ser dito. E você capacita começando do simples, do básico. E à medida da necessidade de cada equipe, né, você vai e aprofunda mais a depender da necessidade ou não. Exato. Né? E eu adoro quando fala de jornadas de capacitação, principalmente de um tema, né, tão importante, crítico como o compliance. Obviamente que a capacitação, treinamento, ali formal, ele é importante, ele é efetivo, mas amplia essa forma de capacitar. Existe uma metodologia que eu adoro usar de aprendizagem chamada 70-20-10, que fala que 10% do que a gente aprende vem de aprendizados formais, como treinamento, livros, 20% vem do aprendizado com outras pessoas, uma mentoria, um coach, um feedback, uma conversa, e os 70% vem da experiência prática. É na reunião, é no projeto que você conduz, é numa frente de trabalho. Então, sempre que eu apliquei, junto com os times com que eu trabalhei, a metodologia 70-20-10 em planos de capacitação, em projetos que tiveram mudança, foram muito efetivos. Então, porque você cria uma jornada de capacitação. Acho que isso é bem importante, então esse pilar é interessante. E por último, mas não menos importante, é um plano de sustentação. Então precisa ter essa sustentação. Né? Então a gente não pode falar da sustentação depois que virou um compliance, um projeto, só lá no final. A gente precisa, quando a gente está discutindo o propósito lá no começo de tudo, já tem que começar a falar ali, ter umas pitadas de sustentação, porque senão a gente vai perdendo energia, o time do projeto vai se desfazendo, e se deixar para falar da sustentação lá na frente, talvez não seja efetivo. O que é sustentação? A sustentação tem a ver com como você cria um plano, uma série de ações que vão literalmente sustentar aquela mudança, aquele compliance que foi instituído, depois que o time do projeto se desfizer e a vida seguir. E a empresa precisar institucionalizar aquilo, incorporar aquilo no dia a dia de trabalho. Pode ser por meio de uma governança. Adoro as lições aprendidas, que coloquei lá o compliance no ar 3 meses, 6 meses depois, fazer uma rodada de lições aprendidas, o que está funcionando bem, o que não está, para a gente transformar em melhoria contínua e ajustando a rota. Celebrar, falamos aqui de celebração, como a gente celebra, papéis e responsabilidades. Eu tive um exemplo muito clássico, não foi de compliance, mas a gente aprende também por outros exemplos, né? Era a implementação de uma nova ferramenta de vendas para uma empresa de varejo, onde
o time do projeto estava fazendo todo um trabalho importantíssimo, gerando resultado ali no piloto. E na hora do mapeamento de impactos eu perguntei, tá, mas depois que o time do projeto se desfizer, que o time do negócio estiver colocando seguindo com aquela ferramenta, quem que vai fazer esse papel que você está fazendo? Não tem. Não tem. Gente, então vocês sabem o que vai acontecer. A ferramenta não vai ser usada, vai dar problema. Então, quais são os papéis e responsabilidades que vão sustentar aquela ferramenta quando o time do projeto estiver desfeito? É super importante ter um tema. Muito importante mesmo, Cíntia. Esse é um tema importantíssimo, porque a gente acaba sofrendo um pouco essa dor na prática, né? Até pelo enfrentamento das resistências, e aí a pessoa fica querendo, não, mas já está implementado as estruturas, os mecanismos de compliance. Então, agora deixa meu time trabalhar, tipo assim, né? Mas é esse ponto, né, da sustentação. Quem vai ser responsável? Porque, assim, normalmente as empresas não têm uma disponibilidade de investimento numa equipe grande de compliance. Então, a gente acaba tendo uma pessoa responsável pelo compliance e vários apoiadores distribuídos em pontos estratégicos, em setores estratégicos, né? Então, essas pessoas, né, no nosso caso, fazem parte da sustentação, eu acredito, né? A Sim, gente, exato. Fazendo essa comparação. E são importantíssimas. Sem elas, a gente não consegue trabalhar. E olha que interessante, né? São pessoas que assumem papéis nos quais elas precisam ser preparadas e capacitadas para assumirem, né? Tem esse ponto. Pessoas que estão em diferentes departamentos, como a rede mesmo, né? Ali de apoiadores e executores, como queremos chamar aqui do compliance, precisam ter uma governança, porque elas precisam seguir um padrão, um processo, uma estratégia, precisam estarem se comunicando entre elas. Depois que elas se movimentam, o que vai acontecer, quem que vai assumir, né? Como essa pessoa nova vai ser preparada. Então a sustentação ela é vital, porque se não tiver uma estratégia de sustentação, o velho modelo vai prevalecer. A gente não pode esquecer da força que o status quo tem, do estado presente. Ele tem uma força muito grande nas pessoas. Acaba querendo sempre voltar. Vai voltar. Se não tiver a sustentação, a probabilidade de voltar para o velho modelo, que eu já conheço, que eu sei no que dá, ela é muito alta a probabilidade de voltar. Talvez não seja nem o melhor, mas eu já estou acostumada. Eu já estou acostumada. Exatamente. Não é nem o mais fácil, mas eu já estou acostumada. Exatamente. Então, acho que esse ponto eu queria muito reforçar aqui, né? Que esse ponto de como tem toda uma estrutura, um ecossistema, como queremos chamar, de ações que garantam a sustentação, a institucionalização daquele compliance, tudo que ele representa no dia a dia. E coisas simples, existe uma política onde ela vai estar disponível para todo mundo, de fácil acesso. Quem que vai atualizar? Depois que o time do projeto do compliance se desfez, quem que vai atualizar? Se atualizar, como que vai lembrar as pessoas, a governança de lembrar as pessoas que foi atualizado? Se entrar novas pessoas, como isso vai fazer parte do onboard ou não vai fazer parte do onboard da empresa, das pessoas que entrarem na empresa, né? Na integração das pessoas que entrarem? Coisas simples, mas que fazem muita diferença. Porque o impacto, a gente sabe, né, Dani, o impacto que pode acontecer na empresa ou no ser humano que está dentro daquela empresa, caso ela não siga o compliance, ele é muito alto. De você ver pessoas que às vezes por um deslize, infelizmente, tem uma consequência muito forte. Pode ser falta de conhecimento, como também pode ser, infelizmente, agir de má fé. A gente sabe disso. Desvios de conduta, né? Exato. Então, como que... Eu queria até também comentar um exemplo que eu vivi. Teve uma empresa na qual eu estive que fez um processo de mudança de um sistema, de um processo de gestão de investimentos lá do time comercial. E foi tão interessante porque eu vi lá o mapa de impactos e de todas as partes interessadas que foram acessadas para ajudar na construção daquele mapa de impacto, que a gente chama pessoas das áreas impactadas para montar aquele mapa, né? E eu senti falta do time de compliance. Falei assim, gente, a gente está falando de um processo importantíssimo que é a gestão de verbas, dinheiro. Se der problema aqui, pode causar um desligamento com justa causa. O time de compliance precisa olhar para isso. Quando a gente chamou eles, o time de compliance se abriu a mente do que a gente estava deixando de ver, o risco daquele processo não estar
tão bem definido, olhando todas as informações. Então, olha a importância de você ter um olhar do compliance atravessando toda a empresa, todos os processos, não como um punidor, como um auditor, mas sim como um consultor, né, um advisor. Prevenir os riscos. Para prevenir os riscos. Essa mudança de chave é super importante. Interessante, Cintia, muito interessante esse seu ponto que eu trago aqui em várias situações que a gente já passou, né, em várias empresas que a gente presta consultoria. Quando a gente vai iniciar esse levantamento de riscos, eu gosto de fazer de construir um grupo de trabalho, um GT do projeto. E eu capto algumas pessoas, faço algumas conversas no diagnóstico inicial da empresa, algumas pessoas estratégicas, de setores estratégicos para compor esse grupo. E através dessas pessoas a gente vai ouvindo, né? Porque quando a gente fala, é possível ter um desvio de conduta nessa atividade, a tendência é que a pessoa pensa naquela pessoa que está ocupando o cargo hoje. Ele é meu amigo, né? Ele jamais faria isso, ele é um grande profissional. Mas veja bem, a gente tem que abstrair tudo isso e olhar para aquela ação. Se aquele processo tem alguma falha que possa causar algum tipo de desvio de conduta, que pode não ser intencional. Exato. Mas que pode trazer um prejuízo, sim. Que é um risco, né? Um processo que pode ter um risco, então, né? esse mapeamento de risco abre a mente das pessoas, dos colaboradores de um modo geral, e o nosso também, porque cada vez a gente vai aprendendo mais. Tem riscos que você não imagina. Meu Deus, isso pode de fato acontecer. E aí você vai, né, com o tempo, você vai adquirindo mais experiência de conseguir visualizar um risco que pouca gente, né, assim, que não tem esse olhar, essa experiência de visualizar esse risco. E é tão interessante, Denise, que você traz, porque esse exercício de dissociar o processo da pessoa, ou a posição, o cargo da pessoa, ele é desafiador mesmo, né? Principalmente quando são pessoas que estão ali há muito tempo, ou pessoas de altíssima confiança. Então eu entendo que existe essa dificuldade, né? Em qualquer processo, desde um processo de você avaliar cargos e salário, até avaliar riscos de um compliance. Por isso que a importância de um olhar técnico, um olhar neutro, que consiga balizar. Olha, a gente não está falando da pessoa, esquece a pessoa, é a posição, é a atividade. A gente tem que olhar os riscos da atividade. O processo que ela está seguindo. O processo que ela está seguindo. Vamos supor que não é ela, que é qualquer outra pessoa. Exatamente. Se ela precisar, tiver algum problema de saúde, precisar tirar uma licença. Se ela for substituída por alguma coisa, nós somos falíveis, né? Ela pode morrer a qualquer momento e precisar ser contratada uma nova pessoa. Essa nova pessoa, o processo como está, existe algum risco para essa nova pessoa que você não conhece? Exato. Né? O quanto que a gente vai ser justo, né, com as pessoas, colocando ela em risco ou não dentro de um processo que não está adequado. Que não está adequado, que não está bem descrito, que não está bem publicado, né? Tudo isso é super importante. Então eu diria, Dani, que a gente passou um pouco sobre vários pilares importantes da gestão de mudanças, que tem exatamente esse grande propósito, né? Aliando aqui com o compliance, acho que tem muito a ver com isso, né? Como que transforma um tema que usualmente, tradicionalmente, as pessoas têm um certo receio, uma resistência grande em qualquer nível, mas é algo que, olha, existe um propósito, tem os benefícios, terão suas dificuldades, mas como que eu, em qualquer instância que eu tiver dentro da empresa, em qualquer área, eu consigo me preparar, me capacitar, fazer de ser menos pesado, ser algo mais leve. Contribuir, né, para a evolução da empresa, trazer melhores resultados. Exatamente. É esse o pensamento. Prevenir riscos. Exato, prevenir riscos, buscar oportunidades, inovações. Exato. Esse é o pensamento. Exatamente. E não de que o compliance trava, a mudança de gestão é muito complexo, é muito difícil. Não. Se você parar e aceitar bem os ganhos, os benefícios, são gigantescos. Exato. E eu vejo muito compliance, quando eu penso em compliance, eu penso que ele está ali no centro, conectando pessoas, o negócio e a cultura também, né? A cultura da empresa, todos os valores dela, os atributos, crenças, né? Cada cultura ela é escrita com pilares diferentes, mas isso é muito importante porque precisa estar tudo muito alinhado
para as pessoas compreenderem, as pessoas se engajarem para fazer aquilo acontecer. Então, acho que, no geral, eu te diria isso. É isso, né? Cíntia, então, assim, só para a gente fechar, acho que foi importantíssima essa nossa conversa aqui, esse bate-papo. Eu acho que tem assunto aqui para passar o resto do dia, né? A gente se empolga e vai conversando. Muito bom. Agradeço demais a sua participação aqui, toda a sua contribuição, toda a experiência que você traz aqui pra gente, a leveza que você traz sobre esse tema, né? E deixo aqui para você fazer o encerramento, se quiser fazer algum fechamento, uma conclusão. Claro, obrigada, Dani, mais uma vez. Espero ter, né, contribuído aí com esse olhar, né, com essas práticas. Eu acho que para fechar isso, é como que a gente faz do compliance um grande aliado da gente, né, como líder, como funcionário, como investidor. Acho que tem que ser um grande aliado, e a gestão de mudanças ajuda a criar essas alianças, né, criar essa colaboração que é tão importante, né, para fazer a base, né? Fazer a base e o alicerce para tudo. É Eu isso acho que a mesmo. gestão de mudança é o comportamento humano, trabalhar o comportamento humano, né? Isso é bem importante. Muito importante. Muito obrigada. Imagina, obrigada a você, Dani. E até a próxima. Até a próxima.